Olha, gente, pelo que a gente já havia falado aqui antes, como o Hélio colocou aqui muito bem no outro painel, o liberalismo e o neoliberalismo não passaram nem perto do Brasil, né? Nem perto, e, como o Kim também colocou aqui, continua sem passar. Tá? Não se iludam com o que está acontecendo aí. Eu concordo muito com o que o Kim falou. Então, o que a gente está vendo nesse nosso Congresso Nacional é uma mudança, claro, a gente está vendo uma mudança substantiva, mas a gente ainda não está vendo uma mudança profunda como ela deveria ser. Por quê? Esse governo, por exemplo, chegou dizendo que ele ia mudar o modo de fazer política, né? Que ia acabar a velha política e ia ter um novo modo de fazer política. E este modo de fazer política, ele não seria na troca de cargos por votos no Congresso Nacional. Né? Troca de votos por cargos no Congresso Nacional é uma realidade do Brasil. Gente, por que é uma realidade do Brasil? Vamos lá, vamos pensar. Isso é um modelo que está esculpido dentro da nossa Constituição. É a nossa Constituição que desenhou o tal do presidencialismo de coalizão, que é esse presidencialismo parlamentarista, ou parlamentarismo presidencialista, que a gente viu, que ainda não deu nenhum resultado efetivo para ninguém. No Brasil, com o presidencialismo que a gente tem, de coalizão, geralmente a gente compra agonia a prazo. Você viu que você votou errado e você vai demorar 3 anos vivendo essa agonia. Tanto que os 2 impeachments que nós tivemos, na verdade, eles foram votos de desconfiança do parlamento. Se usou, né, um instrumento do presidencialismo, o impeachment, mas para um movimento do parlamentarismo. O que a gente tem no Brasil hoje? Essa disfunção. Então, o que o governo Bolsonaro diz? Ele diz, não, então nós vamos mudar a forma de fazer política. Ok, vou indicar ministros técnicos e eu não vou fazer troca por votos no Congresso Nacional dos cargos. É assim que se faz a nova política? Com 28, 30 partidos no Congresso Nacional? Não é assim que a gente faz nova política. A nova política, ela só vai acontecer quando nós tivermos, aí sim, uma reforma política. Uma reforma política que limite o número de partidos, ou que passe voto em lista fechada, ou que passe voto distrital, ou voto distrital misto, qualquer coisa diferente dessa que nós estamos vivendo hoje. Porque o que a gente vive hoje acaba gerando uma disfunção no sistema. E eu não consigo, por simples autoridade presidencial, decretar que o presidencialismo de coalizão acabou hoje. Não é assim que funciona. Você precisa reformar as instituições para, aí sim, você mudar o sistema do chamado toma lá da cá. Toma lá da cá não se acaba por decreto. O toma lá da cá está descrito dentro da Constituição brasileira. E a Constituição brasileira precisa ser reformada para evitar este problema disfuncional. O Brasil precisa entender e aprender. Eu sou um país presidencialista ou eu sou um país parlamentarista? Eu tenho uma medida que se chama medida provisória, que é um instrumento clássico do parlamentarismo dentro de um regime presidencialista. Só o que acontece quando tem uma medida provisória num regime parlamentarista? E eu trabalhei em vários governos europeus e acompanhava isso dentro do parlamento. A gente tinha enorme cuidado. Na Espanha, por exemplo, quando eu trabalhava no governo de lá, como que a gente vai apresentar uma medida desse tipo? Porque se uma medida dessa for rejeitada, cai o governo. É um voto de desconfiança. Aqui o governo faz medida provisória com jabuti, aí reedita a medida provisória, ela vai de um ano para o outro, usa truque regimental, né? E você acaba tendo esse desvirtuamento desse instrumento, que, na verdade, é do parlamentarismo, num regime presidencialista. Então, o Brasil precisa, antes de tudo, antes de qualquer outra reforma, na minha opinião, ele precisa de uma reforma política, para você ter estabilidade no sistema, para você, aí sim, fazer as outras reformas necessárias. Porque você está negociando todas as reformas que se precisa fazer num sistema viciado, que o Kim já colocou aqui, o que está acontecendo lá dentro do Congresso, né, o que a gente vê acontecer dentro do Congresso todo o tempo.
As práticas não mudam porque a lógica não muda. A lógica é fundo partidário, é fundo eleitoral, o partido hoje, né, virou um negócio, é um grande negócio que dá um bom dinheiro. Então, vale a pena você ter 30 partidos no parlamento hoje. Mas você precisa reformar esse sistema se você quiser que tenha menos partidos e que esses partidos possam efetivamente convergir para algum lugar. Antes de mudar as regras políticas, eu acredito que nós não teremos reformas profundas como o Brasil precisa. Perfeito. Brilhante.